Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Hoje, amados, estaremos comentando o capítulo 20 de Apocalipse. Daqui mais 2 dias, provavelmente nós estaremos encerrando a mensagem do Apocalipse. Vamos diretamente na palavra de Deus. Capítulo 20, versículo 1 em diante, está escrito assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre ele foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e o que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal da fronte, na fronte nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esse é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-lo para a batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida, mas desceu fogo do céu e o devorou. E o diabo que o enganava foi lançado no lago do fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelo século dos séculos. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriu-se outro livro, que é da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Este é a segunda morte, e o lago de fogo. E todos aqueles que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Muito bem, amados, diletos irmãos, hoje eu quero ser bastante breve no comentário dessas passagens. Quero vos falar um pouco sobre os 1000 anos. Bem, esse é a continuação do capítulo 19, amados. Entretanto, o mesmo apresenta detalhadamente o que ocorrerá após a volta de Cristo. É o período do milênio, o período do juízo nos céus, o qual durará 1000 anos.
e por fim a condenação dos ímpios e fim do pecado eternamente em todo o universo. João diz: e vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Esse é um verso aparentemente simbólico, amado. O presbítero Gregório não tem uma base teológica para vos dizer que se ele não é simbólico, pois bem sabemos que nenhum abismo possui chave. Não sei se esta chave, entretanto, seja um símbolo, representa que a morte está sobre o poder do anjo que vinha do céu. Não sei, amados. Mas está falando que esse anjo possui a chave do abismo. E a Bíblia diz que Jesus tem a chave da morte e do inferno. O aprisionamento de Satanás provavelmente também seja simbólico, não havendo cadeia apto para recebê-lo, senão a própria morte. Não havendo poder para mudar essa sentença, simbolicamente, então, acorrentado o período de 1000 anos, provavelmente seja simbólico, mas eu tenho para mim, amado, que tanto essa chave do abismo de Satanás ser aprisionado seja algo literal. Então, essa é a maneira que eu tenho interpretado. Assim, pelo princípio de dia, anos que a Bíblia traz, para mim, no meu maneira de interpretar, não é simplesmente simbólico, mas é literal. Talvez seja algo também referente à festa que havia no santuário terrestre. Havia no santuário terrestre alguma festa em tempo determinado que são aquele que regulamenta o período de contagem de ano, sendo ela a Páscoa, período da festa do pão sem fermento, pão asmer, e também a festa da primícia, a própria festa do Pentecoste, a festa das trombetas, a festa da expiação, a festa das cabanas, como é conhecido, que é a festa do tabernáculo. Ao considerarmos que a volta de Jesus ocorre ao término da expiação, logo a cerimônia seguinte seria a dos tabernáculos, festa em que os remidos na expiação passaria um ciclo de dia morando em moradia temporárias, ou seja, entenda que no caso se encaixa perfeitamente na descrição dos 1000 anos. Afinal, é um ciclo de tempo em que os salvos estarão temporariamente habitando nos céus. Podemos ainda reforçar essa interpretação com os cálculos de que a Terra tem aproximadamente em torno de 6.000 anos bíblico, né? Mas existe pesquisa que fala que a Terra tem muito mais que isso, sendo o 7º milênio, o período em que não haverá atividade na terra. A mesma descansará, semelhante ao que acontecia na festa dos tabernáculos,
e na festa dos sábados, e no ano onde não se plantava, não se colhia nada, que era o ano sabático, segundo a própria Bíblia fala. Agora, João diz que o anjo lançou no abismo o dragão e a serpente e fechou-a com um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminasse os 1000 anos. E depois disso é necessário que, no caso, Satanás seja novamente solto, que ele seja solto por um pouco de tempo. Todas as pessoas que foram morto e foram aprisionados por Satanás, e quem então a quem que Satanás poderá agora enganar? Aparentemente a ninguém. Ao final dos 1000 anos ele tornará a ser solto porque os ímpios ressuscitarão para verem a Cristo e a sua cidade em toda a sua glória, amados. Então, é isso que eu consigo interpretar. Vi tronos, disse João. Ele coloca no plural, ele diz que viu tronos e que se assentaram aqueles que havia sido dado autoridade para julgar as almas do que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Essas pessoas não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos, e eles ressuscitaram e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Mas o restante dos mortos não voltou a viver até que se completasse os 1000 anos. A Bíblia diz que esta é a primeira ressurreição. Felizes os santos, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele nesse período de 1000 anos. Então, amados, nós temos recebido muito vídeo de pessoas sendo decapitadas, sendo degolada nesses lugares remotos onde as pessoas são contra o Evangelho, missionários sendo decapitados. Na volta de Cristo, enquanto os ímpios são mortos, essas pessoas que morreram decapitados, que confiando na promessa de Cristo, essas pessoas ressuscitarão. Essa é a primeira ressurreição. O grupo dos salvos agora ficará completo. Os vivos e os mortos que ressuscitaram, o grupo dos salvos vão ao céu para julgar a todos quantos se perderam pelo período de 1000 anos. O julgamento aqui é descrito, não dará poder aos salvos de mudarem a sentença de nenhum ímpio. Esse é um juízo de constatação aos motivos pelos quais os ímpios receberam tal condenação. O livro será aberto e todos os segredos e todos os mistérios sobre a vida deles serão revelados. Tudo o que o ser humano fizer, amado, será revelado. Tudo aquilo que está oculto virá à tona. Os salvos que já tiveram sua veste lavada no sangue do Cordeiro não será julgado conforme pensa alguns teólogos. Não haverá nem o porquê, pois já foram aceitos por Deus, já entraram na glória e estão na presença de Deus.
após os 1000 anos, haverá então a segunda ressurreição. Não se trata de uma segunda chamada, nem tampouco de uma segunda oportunidade, apenas uma ressurreição para que Deus possa ser justo também para com que se perderam, aquele que se perderam eternamente. Momento em que Deus lhe revelará a causa da sua condenação e o motivo, qual foi, quantas vezes Deus deu chance para essas pessoas se arrependerem em vida e eles não buscou a salvação, não aceitaram as oportunidades ofertadas por Deus. Então, logo após isso, a condenação de Satanás irá ocorrer. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Aqui faz referência a Gog e Magog. Eu deixarei para comentar isto em outra ocasião, pois aqui é 2 reinos. Então, Gog e Magog irá reunir-se para a batalha contra o próprio Deus. Desculpe, amados, o seu número, a Bíblia diz, é como a areia do mar. Então, após 1000 anos, todos os mortos irão ressuscitar. Na oportunidade, Satanás convencerá a todos a tomarem a cidade santa pela força e a resistirem a Deus, e pelo número de soldados que possui, mais do que uma batalha física, Satanás propõe mais uma vez a injustiça de Deus, uma vez que declara que o número das pessoas que decidiram segui-lo maior do que os que optaram por Cristo, como se pela quantidade fosse definida a justiça de Deus. Os maiores detalhes sobre esse número foi apresentado ao profeta Ezequiel no capítulo 38 e 39 do livro de Ezequiel. As nações estarão marchando por toda a superfície da terra, irão cercar o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas a Bíblia diz que um fogo desceu do céu e devorou todo esse soldado. O diabo que o enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançada a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Após Satanás reunir todos os ímpios e marcharem rumo à cidade santa, Deus os eliminará, amados, com fogo que irá descer do céu, tal como a besta e falso profeta que havia sido morto há 1000 anos atrás. Agora todos ímpios, Satanás e seus anjos são também destruídos para todos sempre. Ao contrário do que alguns acreditam, os ímpios não sofrerão, como dizer assim, eternamente com o diabo que lhe é esperado, com um tridente, como muitas vezes as pessoas mostram. E sim, o seu sofrimento é morte e terá uma validade eterna. É um sofrimento que não haverá volta e nenhuma outra oportunidade definitivamente
não haverá mais uma oportunidade de arrependimento. Então eles não sofrerão com o diabo, mas sofrerão eternamente. Eternamente, porque a eterna separação de Deus. Os mortos são julgados, diz a Bíblia. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugares para ele. Vi também os mortos, grande e pequeno, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outros livros foi aberto, e o livro da vida, e os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado no livro. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o próprio inferno entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e o lago de fogo é a segunda morte. E aquele cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Então, amado Deus, Ele irá conceder oportunidade de um julgamento justo a todos quantos se perderam. E eles tiveram a oportunidade de se arrepender. Deus deu a ele a oportunidade, isso antes da sua morte. Existe aquele que não conhece a lei de Deus, e outros não creram nele. Deste modo, Deus, em sua justiça, o julgou pelos seus próprios atos, de acordo com as ações de cada um. Cada um foram condenado pela sua própria ação. Jesus, inclusive, alertou aos discípulos a respeito desse julgamento no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 2. E para aquele que crê, para aqueles que acreditam que de fato existirá um lago de enxofre, esse verso deixa claro que isso talvez não seja simbólico fala sobre a segunda morte, a morte eterna. Segunda morte porque esse que ressuscitaram já havia morrido no início do 1000 anos, que está no capítulo 19. Além de todos os ímpios, Satanás e seu anjo e a própria morte será lançado no lago do inferno, do lago de enxofre, que é pior do que o inferno. A partir deste momento, a morte não haverá mais. A eternidade estará sobre todas as criaturas presentes no universo. Então, assim, eu quero dizer para os irmãos que o lago de fogo e enxofre é muito pior do que o próprio inferno. É isso que eu consigo interpretar, amados. Eu quero encerrar aqui hoje falando para vocês, amados, que eu poderia falar muito mais, mas o que eu tenho falado é o suficiente, amados. Como eu já vos disse, não sou teólogo, não sei nada sobre escatologia, então eu trago uma leitura sistemática da palavra de Deus e trago o esclarecimento conforme eu consigo interpretar. Existem coisas que eu não consigo, então por isso eu encerro a minha participação de hoje. Vamos aguardar o capítulo 21 e 22 para encerrarmos a mensagem de Apocalipse. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente
e vos conceda a paz. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.